Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Justo hoje faz dias que eu não posso ir à escola dominical, porque é longe e eu estou operado de catarata e tenho que evitar estar caminhando bastante. Mas hoje já estou bem melhor e justo hoje eu pensei em ir à escola dominical e acordei tarde. Fui dormir cedo, acordei 2h15 da manhã, depois demorei muito a dormir, aí dormi direto. A escola começa às 9 horas, eu acordei 8h24, então até que me arrumasse não dava tempo, porque eu tenho que caminhar meia hora para chegar até lá. Bom dia para todos vocês, mas no entanto eu vou passar aqui com vocês a lição da escola dominical. Fidelidade a Deus, uma questão de escolha. Fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. São lições espirituais no livro de Juízes. E a lição deste domingo, 12 de julho, é fidelidade a Deus, uma questão de escolha. E nesta lição, nós iremos ver sobre o assentamento de Israel na Terra Prometida. Deixa eu ver aqui se eu posso aumentar a letra. Não sei como fazer aqui. Na Terra Prometida, e após a morte de Josué, e o motivo do seu fracasso em conquistar plenamente a herança que Deus havia prometido. E mesmo após muitas demonstrações do poder divino, do poder do Senhor, o povo vacilou, o povo desobedeceu. O povo daquela época era um povo muito rebelde também, igual na época atual. E aí o povo vacilou em sua desobediência, permitindo que o medo, a incredulidade e a influência das nações pagãs comprometessem assim a obediência deles, a fidelidade deles ao Senhor. Apesar do início promissor, com a tribo de Judá, a desobediência progressiva das demais tribos, isto é, eles foram desobedecendo cada vez mais foram mergulhando na idolatria, e o sincretismo religioso trouxe consequências espirituais. Sabemos que o sincretismo religioso é um problema, porque cada um tem a sua forma de ser, tem a sua forma de adorar, tem a sua forma de cultuar. Deixa eu ver quem está dando bom dia. Bom dia, peço as orações por mim, Deixa eu ver aqui. Parou. Márcio, Deus é poderoso, né? Vamos orar no final. Se eu esquecer, você pode me lembrar. Me segue aí, tá? Então, como eu estava falando sobre esse sincretismo religioso, muitas vezes traz muitos prejuízos, porque quando nós estudamos ciências da religião, inclusive eu estou fazendo mais uma pós, minha 11ª pós em ciências da religião, eu já passei por um módulo que fala sobre o sincretismo religioso. Claro que nós temos que respeitar, que nós temos que ver, cada um tem a sua forma de culto, porém, nós servimos a Deus segundo o manual, as Escrituras, não é? E cada um tem a sua forma de ver, tem a sua forma de encarar as situações. Porém, o povo de Israel aí, no caso, eles estavam bem comprometidos, né? E o texto áureo, texto principal, entre os israelitas fizeram que o Senhor, entre os israelitas, fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Juízes 2:11. Isso segundo a NVI. E segundo a NTLH, então o povo de Israel pecou contra o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. É interessante nós observarmos isso aí, porque os deuses dos cananeus não era aceito diante a adoração ao Senhor. Os deuses cananeus
eles formavam um panteão politeísta de uma civilização que habitou a região de Canaã. E os principais foram El, o patriarca e Deus supremo do panteão, conhecido como o Criador e frequentemente associado à sabedoria. Nós temos Aserá, deusa mãe, esposa de El, frequentemente chamada de Rainha dos Céus e associado à fertilidade e à árvore da vida. Baal, que é o deus mais popular, responsável pelas chuvas, pelas tempestades e fertilidade da terra. Anat, deusa da guerra e do amor, irmã e esposa de Baal. Iã, o deus do caos, dos mares e dos rios. Emote, deus da morte e do submundo. Então vocês observem como o pessoal estava infiltrado nessa adoração politeísta, e Deus, ele condenava esse tipo de adoração, né? E a mitologia cananeia gira justamente em torno de ciclos naturais da morte e do renascimento, fertilidade à terra e a luta contra o caos. E temos aí esse mito importante, detalhado aí no caso de Baal, que a principal fonte de conhecimento sobre esses mitos vem das tábuas de Ugarit. Deixa eu falar aqui sobre alguns. O ciclo de Baal, que é a época principal. Esse mito é o mito mais importante e detalhado que sobreviveu. Aí nós temos Baal contra Ian, que é o mar. O deus do caos e das águas profundas exige ser o rei dos deuses. Baal o enfrenta e o derrota usando duas clavas mágicas, estabelecendo a ordem cósmica e a realeza. O palácio de Baal, após a morte, ou seja, após a vitória, Baal exige um palácio no topo do monte Zefon. O palácio é construído com ouro e cedro, consolidando seu status como governante do mundo. Baal contra Mote, que é a morte. Mote, o deus do submundo, desafia Baal. Baal desce ao reino dos mortos e morre, o que faz a terra entrar em uma seca devastadora. Aí nós temos aqui a vingança de Anat, com a morte de Baal, sua irmã esposa. Anat, a deusa da guerra, fica furiosa. Ela caça Mote, corta-o com uma espada, queima seus pedaços e espalha suas cinzas pelos campos. Baal ressuscita, derrotando a morte, temporariamente trazendo as chuvas de volta à terra. E nós temos aqui as características do culto, né? Locais de adoração, os cultos ocorriam em templos urbanos e nos altos, que eram santuários ao ar livre, no topo das colinas e sob árvores sagradas. Postes de Aserá, tronco de árvores esculpidos, eram erguidos em homenagem à deusa mãe, Aserá. Pedras sagradas, conhecida como Macebort, eram pilares de pedras que representavam a presença dos deuses masculinos. Então vocês observem aqui em que situação, na realidade, o povo estava. E essa passagem aqui, então o povo de Israel peca contra o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Isso aí que eu expliquei para vocês agora. E essa passagem bíblica nos apresenta pelo menos 3 informações super importantes. Primeiro, o texto declara que Israel pecou, eles desobedeceram. Segundo, mostra de quem esse pecado foi praticado. E por fim, revela por quem esse pecado foi avaliado. Então, observemos aqui, pessoal, a lição, ela trata justamente dessa conduta do povo de Israel e não foi medida pela opinião dos cananeus, nem pela consciência moral do povo, isto é, por aquilo que eles achavam certo. E o livro de Juízes nos traz essas informações
que afirmam que eles falharam, que eles faziam o que lhe parecia bem aos seus olhos. No entanto, o povo de Israel não era juiz de suas próprias ações. Porque Deus é o juiz de toda a terra, mas o povo estava infiltrando-se cada vez mais na desobediência e na idolatria. Aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que aprova e aquilo que desaprova, tudo centralizado diante dele. E a Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os fiéis e os bons. Deus estava justamente contemplando como aquele povo estava em desobediência. Nós vemos a expressão os olhos do Senhor que aparece na Bíblia, geralmente enfatizando o grande conhecimento de Deus, a onisciência de Deus, que ele conhece todas as coisas. E em 2 Crônicas, capítulo 16, 9, nós lemos: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E em Eclesiastes, capítulo 12, 14, está escrito: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, sejam boas, ou que sejam boas ou que sejam más. Isto é, tudo o que nós praticamos, tudo o que nós fazemos, está diante do Senhor. E haverá um momento de prestação de contas, haverá um momento em que Deus trará à plena luz aquilo que está oculto. Então o livro de Juízes fala justamente sobre o juízo de Deus. E a lição, na realidade, ela fala: a fidelidade de Deus exige um alto custo, mas tem uma grande recompensa. Não é fácil, na realidade, você seguir ao Senhor. É difícil, porque exige muita renúncia, muito desapego a uma série de coisas. Porém, quando nós escolhemos servir a Deus, nós já começamos a receber a nossa recompensa aqui na terra. Observem bem o que eu estou explicando para vocês sobre essa lição da escola dominical. E a fidelidade a Deus é caracterizada pela firmeza, pela certeza de propósitos e por uma atitude e uma conduta justa, pela devoção de alguém, pela dedicação. Quando nós nos dedicamos ao Senhor, nós somos fiéis ao Senhor e nós precisamos ser fiéis a Deus. Qual era o alto custo que a fidelidade a Deus exigia dos israelitas naqueles dias? No contexto do livro de Juízes, ser fiel a Deus custava renunciar aos deuses estranhos, mesmo quando a idolatria parecia ser algo leal, algo fiel, algo vantajoso. Eu expliquei para vocês aqui sobre esses deuses, né? Baal e os deuses cananeus. E Baal era associado à fertilidade e à chuva e às colheitas. Para Israel servir aos Balaíns podia parecer uma forma prática de garantir a segurança e a prosperidade da terra. A fidelidade exigia olhar para o Senhor. Vocês observam que como eles se desviaram adorando outros deuses. Porque tantos milagres, evidentemente, Deus fez no Velho Testamento, e eles esqueceram dos milagres de Deus, colocando outros deuses, servindo a outros deuses. E no contexto do livro de Juízes, a fidelidade a Deus custava realmente o fato da pessoa estar separada de outros povos. Deus, ele não quer essa mistura. Ele é o único Deus, ele é o único Senhor. Jeová, no livro lá de Êxodo, fala sobre a idolatria, que nós não podemos não colocar outro Deus diante dele, não fazer imagens e se prostrar diante delas. E o povo aqui, rebelde, bem rebelde, estavam fazendo isso, estavam cultuando, né? Israel foi chamado para ser o povo da aliança. Eles não podiam estar envolvido com outros cultos, com outros valores, com outras práticas religiosas de Canaã. E a fidelidade a Deus exigia realmente ser algo totalmente diferente e não ser dominado pela idolatria. E no contexto de Juízes, ser fiel a Deus
exigia o preço de estar obedecendo à aliança que Deus fez com o seu povo. Mesmo quando cada um queria fazer o que lhe parecia que era leal, que era certo aos seus próprios olhos. E o livro de Juízes mostra esse abandono. Eles abandonaram a voz profética, eles abandonaram a voz do Senhor. E eles teriam que serem submissos à vontade do Senhor. E hoje não é diferente. Vamos fazer aplicação para a época atual. Não é diferente. As pessoas estão envolvidas com outros tipos de situações, né? Adorando também a outros deuses, ao dinheiro, à prosperidade, pregando uma prosperidade econômica, e não estão preocupados com a vida espiritual. Aí nós temos aí, no livro de Juízes, entre êxitos e fracassos, nós vamos observar aí que mesmo com a morte de Josué, o povo de Israel sabia que precisava de uma liderança para dar sequência à ocupação de Canaã. Isso aqui eu estou lendo o que a lição diz. Por isso consultou ao Senhor sobre quem deveria tomar a frente das conquistas. Josué, capítulo 1 e versículo 1. Deus então responde e indica a tribo de Judá para essa tarefa, com a promessa de que lhe daria a terra na sua mão. Juízes, capítulo 1, versículo 2. É com base nessa garantia que os judeus, depois de se unirem à tribo de Simeão, conseguem vitórias em diversas e importantes cidades, incluindo Bezeque, Jerusalém, Hebron, Debir, Zefate, Ormad, Gaza, Asquelon e Ecrom, além de conquistas das regiões das montanhas, do Negueb e da planície. Veja bem aqui o versículo de Juízes, capítulo 1, versículo 1 ao 2, da NAA. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor responde: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos dessa tribo. Então, observem, Deus escolhe Josué como sucessor de Moisés na liderança do povo de Israel. Deus escolheu. Ele foi um dos únicos homens de toda a tribo, ou de toda a geração liberta do Egito, que continuaram confiando nas promessas divinas de levar seu povo a Canaã, a terra prometida. Josué e Caleb, que nós vemos em Juízes capítulo 1, foram os dois únicos a escapar da morte no deserto como punição de Deus, e assim entraram na terra prometida, mas a vida de Josué chegou ao fim. Se a morte de Moisés, na realidade, foi o término de um ciclo na história de Israel, a morte de Josué também marcou o fim de uma era e o começo de um novo tempo. Sem a liderança de seu grande general, os filhos de Israel consultaram ao Senhor sobre quem lideraria o povo na batalha contra os cananeus, os habitantes da terra na Palestina Central, e a consulta a Deus tem uma resposta imediata, bem como uma promessa segura: a tribo de Judá subirá contra os cananeus. Então vocês observem aí que a escolha de Judá não deveria nos surpreender, pois a liderança de Judá estava bem estabelecida nas antigas tradições de Israel. Em suas bênçãos aos filhos antes da sua morte, Josué descreve Judá como um profano, como um poderoso, não sei onde eu fui buscar essa palavra, como um poderoso guerreiro e líder entre seus irmãos. Gênesis capítulo 49, versículos 8 a 12. E Judá ocupa também uma posição de destaque na ordem do acampamento tribal no deserto, Números capítulo 2. E foi a primeira tribo ao qual Josué designou terra a oeste do Jordão. Portanto, nós vemos aqui, além de pedir, além de mandar Josué subir para a batalha, Deus também promete entregar a terra em suas mãos. E a batalha começou aí com uma garantia divina, com o comando divino, e antes de Judá enfrentar os cananeus,
o Senhor já havia determinado o resultado da peleja. O texto, logo no início, está nos mostrando algo fenomenal, nos ensinando algo muito importante, que há pessoas que começam bem, buscam a Deus, ouvem sua palavra e demonstram disposição em obedecer. Mas com o tempo, passam a negociar pequenas áreas de suas vidas, começam a lembrar-se ou a tolerar pecados antigos, manter amizades com situações ou pessoas que desobedecem a Deus, e em vez de levarem as pessoas ao conhecimento de Deus ou ao conhecimento de Cristo, essas pessoas se envolvem. E o livro de Juízes nos ensina que a fidelidade ao Senhor deve ter um bom início e terminar bem. Porque não adianta eu servir a Deus com toda a garra, com toda a força, e depois eu me infiltrar por doutrinas diferentes ou ensinamentos que não agradam a Deus e perder a essência do primeiro amor. O livro de Apocalipse nos convida a voltar ao primeiro amor, a nossa primeira essência. E as vitórias, a lição nos diz que as vitórias alcançadas por Judá foram resultados diretos da presença e atuação de Deus junto à tribo. Então vocês observem bem, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, evidentemente nós iremos alcançar muitas vitórias. Porque as bênçãos, elas virão como consequência da minha obediência. Deuteronômio diz que se atentamente eu obedecer à voz do Senhor, meu Deus, estas bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Porém, se eu não ouvir a voz do Senhor, as maldições, elas virão sobre a minha vida. E além disso, o gesto da tribo de Judá a unir forças contra a tribo de Simeão ensinou um princípio importante. Deus também nos concede companheiros de fé para nos auxiliar na nossa jornada. É claro que existem muitas pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que caminham conosco, pessoas que nos ensinam, pessoas que vão nos levar a um fortalecimento espiritual. No entanto, há outros que vão nos tirar do foco, nos tirar do equilíbrio. Então os filhos de Israel disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus, os fariseus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Juízes capítulo 1, versículo 3 a 4. Nós vemos aqui o termo cananeus usualmente usado para designar todos os habitantes da terra, à época da conquista da terra prometida. E lendo esse texto bíblico, nós vamos chegar a uma conclusão de que o narrador quer que o leitor comece a enxergar a batalha pela ótica da fé. Não apenas no sentido militar, mas Judá subiu, lutou e feriu os inimigos. Mas a causa da vitória estava na ação do Senhor. Nós não podemos confiar no nosso braço de carne. Todas as vitórias que nós conquistamos, todas as vitórias que nós alcançamos, nós devemos render graças ao Senhor, sabendo que Deus está conosco em toda e qualquer situação, em toda e qualquer batalha, porque as nossas guerras pertencem ao Senhor. E nós temos aqui a lição falando, por essa razão, neste subponto aqui em específico, os comentários entram em divergência. Por exemplo, Timothy Keller escreve: quase imediatamente Judá fracassa. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos, deixa eu ver aqui, simeonitas, vem conosco para lutar. Isso faz sentido do ponto de vista militar, mas é a falta de fé. Do ponto de vista espiritual, Deus disse, Judá deve ir. Judá obedece parcialmente, a tribo vai, mas não vai sozinha.
o discipulado dele é uma metade. E por outro lado, segundo aqui a lição, Christopher Jr., JR, um comentarista da mesma, do mesmo segmento teológico, talvez até uma autoridade maior do que Keller no Antigo Testamento, ele afirma o seguinte: ao convidar Simeão para que participasse da campanha, Judá começa a exercer seu papel de liderança que lhe fora atribuído por Deus. Pode até haver um prenúncio literário, mas isso não significa ou indica necessariamente que a aliança de Judá com Simeão deve ser vista de um ponto de vista negativo. Pode funcionar como contraste no sentido de que essa aliança legítima entre irmãos, para o propósito de realizar a vontade de Deus, se contrapõe às alianças ilegítimas descritas mais adiante. Aí aqui diz, por exemplo, confesso que considero a interpretação de Christopher Jr. mais atrativa. E aqui nós temos uns pontos a serem observados, a serem refletidos, né? Primeiro, as batalhas espirituais não são vencidas apenas com talento, força de vontade ou planejamento. Sem a presença do Senhor, até os mais fortes fracassam. Porque a nossa luta, a Bíblia diz que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra os dominadores deste século, contra os governantes deste século, nos lugares celestiais. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós não devemos lutar com as armas carnais, porque as armas da vossa milícia não são carnais, mas espirituais em Deus para destruição de fortalezas. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, ele mostra ali a armadura de Deus. Como o cristão, ele deve estar preparado com as armaduras de Deus. Segundo, ninguém deve desprezar a comunhão dos irmãos. Deus pode usar uma palavra, uma amizade, uma liderança, e é muito importante quando nós estamos em comunhão uns com os outros, porque alguém tem uma visão diferente, alguém tem uma experiência, tem um testemunho, e pode nos ajudar a compreender os planos de Deus em nossas vidas, né? E conquista parcial e fracassos. A lição diz, apesar do êxito de Judá nas conquistas iniciais, a sua vitória foi incompleta. Eles não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, porque esses, diz o texto, possuíam carros de ferro para a guerra. Juízes 1:19. Mesmo o Senhor estando com eles, não puderam vencer estes inimigos. Por quê? Certamente não porque Deus não fizesse, afinal ele é o Senhor da guerra. Salmo 24, versículo 8. E queima os carros no fogo. Salmo 46, o versículo 9. Fica claro que a tribo de Judá, nessa ocasião, não teve coragem suficiente para confiar no poder de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para o tamanho do gigante. Mas observem Davi, vamos para Davi. Davi, quando olha para o gigante, ele diz, eu vou até em nome do Senhor dos Exércitos. Portanto, as nossas guerras, as nossas batalhas, fazendo aqui uma aplicação para hoje, elas estão no nível espiritual. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas, porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. Gente, eles não conseguiram expulsar. Existem coisas em nossa vida que a libertação ela vai acontecendo aos poucos. Não é de vez que nós conquistamos algo, mas nós devemos entender que a causa da vitória de Judá não era sua destreza militar, mas a mão do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você neste momento. Tudo que você tem conquistado não é pelo teu conhecimento, é pela presença do Senhor, é Deus presente em nossas vidas. Não é nossa fraqueza que nos impede de conquistarmos as bênçãos do Senhor. Porque, na realidade, Deus nos abençoa porque Ele é bom e nós devemos adorá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, obedecendo o Senhor. Quando nós confiamos em Deus, nós vamos conquistar muitas coisas. E nós vemos aí a desobediência parcial de Israel,
espalhou-se rapidamente entre as tribos. Em vez de confiar plenamente nas promessas do Senhor, cada um buscou uma forma de acomodar-se. E nós precisamos sair da nossa zona de conforto. A tribo de Benjamim não conseguiu expulsar os jebuseus. A casa de José entrou em acordo com um cananeu. Em vez de confiar nas promessas de Deus, Manassés não expulsou os vários habitantes do seu território e, quando se fortaleceu o suficiente para isso, decidiu sujeitá-lo a trabalhos forçados. O motivo implícito é que isso fazia mais sentido do ponto de vista econômico e que dava menos trabalho escravizar o inimigo para expulsá-lo. Efraim permitiu que os cananeus habitassem em seu meio. Zebulon decidiu sujeitá-los a trabalhos forçados. Aser fez pior ainda. Em vez de permitir que os cananeus vivessem entre eles, eles é que viviam entre os cananeus. E Naftali agiu da mesma forma. Por último, a tribo de Dá foi confinada à região montanhosa. Aqui nós temos todas as referências bíblicas que eu não estou citando. Mas de várias formas nós vemos aí que esse capítulo é um capítulo de muitas vitórias de Israel. Israel habitou na terra prometida e se estabeleceu em grandes áreas do território. Mas 2 gerações anteriores de israelitas que sofreram sob o peso da escravidão no Egito, nem mesmo podiam sonhar com essa vida para eles, para os seus netos. Mas mas com letras maiúsculas. Israel não confia em Deus, nem obedeceria completamente. Então vocês vejam bem, como eles não obedeceram completamente, eles vão encontrar dificuldades. Eles vão, na realidade, não ter uma vitória completa. Agora, os israelitas conviviam com os cananeus e seus ídolos, com minas escondidas, ídolos dormentes em juízes, né? E pontos a detonar a vida espiritual do povo de Deus, porque o povo não estava obedecendo completamente. E nós precisamos de uma obediência completa para alcançarmos as vitórias do Senhor. O anjo do Senhor repreende os israelitas. E aqui nós temos Deus falando e diz, a lição diz, não foi por falta de força e recursos que os israelitas não conseguiram derrotar todos os inimigos de Canaã. O capítulo 2 mostra que não era uma questão de capacidade, mas de vontade. Isso se torna evidente pela repreensão do anjo do Senhor. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse, eu irei, ou seja, eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sobre juramento havia prometido dar aos seus pais. Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Deus está dizendo, não vou invalidar. O que eu falei, eu vou cumprir. Porém, o povo desobedeceu, o povo era desobediente. Mateus Henry, dizendo uma exposição de Juízes 2, 1 a 5, destaca o alto privilégio de Israel de receber uma mensagem precedente do céu. Isto é, o próprio anjo foi explicar aí. O pregador foi o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus. As pessoas para quem o sermão foi pregado foram todos os filhos de Israel. E o sermão destacou verdades sublimes, o que o Senhor fez por eles, o que o Senhor prometeu a eles e o que o Senhor esperava, e a desobediência deles ao Senhor. Como o Senhor os disciplinou. Finalmente nós vemos aqui a eficácia dessa mensagem. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós atentamos para o que Deus fala conosco, claro que nós vamos alcançar vitórias. E esse anjo do Senhor aí, o texto não permite tratá-lo como um mensageiro comum, ele fala em primeira pessoa, atribuindo a si mesmo os atos de Deus. Do Egito fiz subir. Nunca invalidarei o meu conserto para convosco. Para convosco. Então não diz apenas que Deus os tirou do Egito,
ele fala como o próprio Deus da aliança. Gente, nós vemos aí a presença do próprio Deus, o anjo do Senhor, o próprio Deus no meio do povo, falando com o povo, e mesmo assim o povo continuava em desobediência. E muita gente trata a desobediência como se fosse falta de oportunidade, uma falta de informação, mas não, Deus sempre está nos avisando como nós devemos agir, como nós devemos servi-lo. Servi-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, mas o povo era desobediente. A lição diz, o Senhor foi claro em dizer que o povo havia desobedecido à aliança. Então vocês, observem, quando nós desobedecemos, não vamos alcançar vitórias, vamos alcançar derrotas. E Deus fica insatisfeito, né? Porque o Senhor, ele tem nos avisado cada dia, cada momento, como nós devemos servir ao Senhor. Como os israelitas, eles desobedeceram a Deus? Pelo que fizeram, estabeleceram uma aliança com os habitantes desta terra. Quer dizer, a ordem era para não fazer aliança, não façam, não convivam. E quantas vezes Deus tem falado conosco, não entra, não vá, não faça, mas nós desobedecemos. E esse era o propósito da campanha. A campanha militar não era uma limpeza étnica, pois Raabe, a prostituta cananeia, teve permissão para continuar na terra. E os queneus se estabeleceram entre os descendentes de Judá. Também não era uma conquista imperialista, pois ninguém recebeu permissão para saquear nem escravizar. O objetivo era conversão. O objetivo era purgar Canaã dos ídolos. Era levar o povo à fidelidade, era levar o povo à obediência. E essa passagem nos ensina que Deus exige senhorio sobre todas as áreas da nossa vida. O Senhor quer dominar a nossa vida. O Senhor, ele quer estar conosco em todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Mas nós nos entregamos a Deus pela metade. Aí nós vemos aqui, como consequência, Deus também não expulsaria os moradores da terra, de sorte que seriam adversários de Israel. Essa permissão divina era uma forma de disciplinar o seu povo. Quantas vezes Deus permite calamidades, Deus permite situações para que nós possamos nos converter, para que nós possamos nos voltarmos ao Senhor. Porque o Senhor sempre está falando conosco. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. O Senhor quer uma aliança conosco. E isso é o que a lição nos ensina, né? E nós vemos a eles vivendo entre os ídolos. A lição diz, até Juízes 2:5, temos uma apresentação do cenário geral da situação do povo. Retratando o perfil de uma geração seguinte. Essa nova geração não conheceu o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Não é que eles não soubessem da existência de Yahvé e dos seus grandiosos feitos. Eles tinham informações, mas não tinham o coração disciplinado. Toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus pais, né? E depois dela se levantou uma nova geração que não conheceu o Senhor nem as obras do Senhor. E nós vemos aí a geração que surge após a morte de Josué, não tinha o mesmo compromisso espiritual, nem a mesma envergadura moral. E o próprio Josué, ele disse, se deixardes o Senhor e servirdes os deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de haver feito o bem. Josué 24:20. O que nós precisamos, queridos, é realmente uma mudança em nossas vidas. Nós precisamos de ter os nossos corações voltados ao Senhor. Precisamos nos converter ao Senhor. Porque muitas pessoas confundem a conversão com o estilo de cabelo, com o estilo de barba, com o tipo de roupa, se usa bracelete ou não, se usa bigode ou não, se usa calça comprida ou não, no caso das mulheres. Não é isso que o Senhor está pedindo. O Senhor está pedindo de nós uma atitude, uma conversão interior em nossos corações, no nosso homem interior. E nós precisamos correr à presença de Deus.
porque quando nós desobedecemos, nós estamos correndo o risco de entrarmos em conflito e de entrarmos em derrota. E o povo aí estava no pecado da idolatria. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Balaíns, o que eu expliquei para vocês no início da explicação da lição. Eles deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito. Eles esqueceram do Senhor, colocando os Balaíns para serem adorados. Esses versículos mostram assim a expansão do mal, né? Eles serviram aos Balaíns, abandonaram Jeová, buscaram outros deuses, adoraram outros deuses, abandonaram a aliança, serviram a Baal, a Astarte, e como resultado, na realidade, de ter esquecido a aliança, de ter esquecido os caminhos do Senhor, eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Baal, o termo era a principal divindade cananita e era conhecido como o padroeiro da prosperidade. O ritual de adoração a Baal, eu expliquei já no início, envolvia promiscuidade sexual. E esse culto pagão seduziu Israel por séculos e foi a causa de seus principais fracassos e tragédias. E o termo hebraico aí, Misrari, representa uma forma plural de Astarte, geralmente conhecida como Astarte, amplamente adorado como deusa do amor e da guerra. E na literatura cananeia, eu já expliquei para vocês, Astarte geralmente aparece como consorte de Baal, porém também é apresentado como esposa de Baal, o que está de acordo com o contexto mais amplo do Antigo Oriente, próximo refletido no Velho Testamento. Hoje os deuses diante dos quais muitos se curvam não são exatamente os mesmos dos dias de Israel no livro de Juízes, como Baal e Astarote. Também não aparecem necessariamente na forma de imagem de gesso, bronze, ferro, pedra, etc., mas há muitos ídolos em nossos corações. Nós temos o ídolo, vamos dizer, pastolatria. Eu vou usar o termo aqui, adoração, endeusar pastores, endeusar pastores que são homens iguais a nós. Nós temos aí, gente, o coração nosso, ele está cheio de vaidade, cheio de poder, cheio de amor ao dinheiro, cheio de promiscuidade, de imoralidade. Vemos tantos escândalos hoje, na época atual, principalmente entre as lideranças, mas Deus está aí passando em revista a terra. Não é diferente dos dias de Juízes. As pessoas pregam uma coisa e vivem outra. É uma contaminação, um sincretismo muito forte. E por essas características, Deus havia ordenado que os cananeus fossem expulsos da terra. Eram extremamente maldosos e moralmente corrompidos. Não é uma época diferente a época em que nós estamos vivendo. E em termos simples, esse sincretismo religioso, a tentativa de conciliar a adoração ao Deus verdadeiro com outras práticas, com outras crenças, com outras situações que Deus condena, que Deus não quer. Vamos pensar um pouco, gente. Essa lição, ela nos traz uma advertência muito grande. E nesse exemplo atual, imagine um jovem que diz crer em Deus, frequenta a igreja e afirma que Deus dirige a sua vida, mas ao mesmo tempo consulta horóscopo, mapa astral, signos, energia do universo, outras coisas mais. E dentro do povo que diz povo de Deus, existem essas coisas. E nós precisamos entender, nós precisamos compreender o que Deus ele quer conosco, Ele quer a nossa vida mudada, a nossa vida transformada. Nós precisamos de fidelidade ao Senhor, que a nossa fidelidade ela não se restrinja apenas a conhecer, mas a praticar. Deus ele quer nos dar uma vida de paz, uma vida de segurança, e a história de Israel em Juízes nos mostra que a infidelidade raramente começa com o abandono ao Senhor.
Quando nós abandonamos a Deus, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Que Deus, portanto, nos ajude e nos abençoe de uma forma muito especial para a glória de Deus. Amém? Espero ter ajudado aí.